A saúde tende a ir cada vez mais para a casa da pessoa. Ninguém quer ir para o hospital. No atendimento hoje, como é que é o nosso Fisto? Ele vai no app, ele chega e seleciona um teleatendimento na hora. Esse teleatendimento, o médico faz o atendimento bem rapidamente. Hoje, em questão de segundos, em 30 segundos a 1 minuto, você já tem um teleatendimento. E aí o médico faz a avaliação, chega, olha seu histórico e aí fala o seguinte: olha, você precisa tomar um remédio. Então faz uma prescrição eletrônica, isso já vai para o celular que está cadastrado da pessoa, que ele já pode pedir dentro de um serviço que a gente tem de compra de medicamento, ele já pode pedir esse medicamento para poder chegar na casa dele. E aí com isso daí ele já chegar e ter uma primeira avaliação. 96% hoje dos teleatendimentos, a pessoa não vai no presencial depois de 5 dias. Então, assim, é muito efetivo. Que a gente fala de resolutividade mesmo, resolutivo, né? É resolutivo, né? Hoje recebemos Werner Dalla, CEO da Aberta Saúde, operadora vinculada à ArcelorMittal, onde já atuou como COO e diretor de inteligências e soluções. Werner também é presidente do Conselho da Unidas e tem uma trajetória robusta em transformação organizacional, liderança orientada a resultados e inovação aplicada à saúde. Além disso, acumulou experiência como consultor em diversos setores: hospitais, laboratórios, bancos, siderurgia, mineração e cooperativas agropecuárias, sempre com foco em impacto, sustentabilidade e entrega de valor para a sociedade. O setor de saúde é um setor que ainda não achou um modelo campeão. A gente ainda tem uma possibilidade de crescimento muito grande. Onde que está crescendo? Onde tem mudança, onde tem inovação, que tem uma pegada próxima ao público. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Júlio, a Isa estará de volta em breve conosco e você está na Diretoria, o podcast que inspira gestores e ensina gestão para a inovação. E hoje a gente tem o prazer de receber Werner Dalla, CEO da Aberta Saúde, que é do Grupo ArcelorMittal. Werner, seja muito bem-vindo, um prazer te receber aqui na diretoria. Júlio, o prazer é todo meu. Grande satisfação ter aqui essa oportunidade. A oportunidade, quem vai ganhar o presente somos nós aqui, a audiência, né, para trazer tanta experiência aí, para a gente falar um pouquinho hoje de inovação em saúde. Acho que complementando aí algo que a gente adora falar e a gente tem... Queria até reforçar o agradecimento aqui aos nossos patrocinadores hoje, Grupo Fleury, MedSenior, Grupo Horizonte. Então a gente também tem uma proximidade muito forte com o setor de saúde, fica super feliz de falar em inovação da saúde. Werner, mas direto ao ponto, assim, a gente quer entender, vamos começar a trazer, a gente tem isso, a gente, ao mesmo tempo que a gente se propõe a ter um rigor acadêmico, uma base acadêmica muito forte, e eu já descobri algumas sinergias com o Werner aqui que nós vamos contando ao longo do episódio. A gente quer traduzir esse conhecimento também para uma prática, para que a nossa audiência leve isso para o dia a dia das suas organizações. Então, quando a gente fala de inovar com propósito no setor de saúde, que é um setor que é muito forte no sentido de propósito, o que é isso na prática? Assim, como é que a gente traduz isso para a implementação real? Muito legal, né, Júlio? Inovação é uma coisa que é apaixonante, né? Assim como a saúde também apaixona, né? E acho que essa paixão é que faz a diferença para cada um dos profissionais, né? Propósito, para mim, é o que tem que começar dentro de uma organização. É o que faz a diferença dentro de qualquer coisa que você vai fazer para que você entregue o seu melhor. Né? Então, a gente vê hoje uma visão dentro da Aberta e dentro do contexto que eu falo, que a gente começar tentando ver o que são os diferenciais competitivos que a gente pode ter dentro da organização, principalmente na área da saúde, né? A gente trabalha com melhoria contínua, trabalha com a parte de gestão de pessoas, mas o que muda numa visão de futuro é efetivamente você estar buscando um melhor relacionado à questão da inovação. O setor de saúde é um setor que ainda não achou um modelo campeão. A gente ainda tem uma possibilidade de crescimento muito grande. Se a gente for pegar hoje, 25% é o número de pessoas que são atendidas no Brasil pela saúde suplementar. Isso já acontece há mais de 10 anos. Então, nós estamos estagnados nessa questão da parte de saúde. Onde que está crescendo? Onde tem mudança, onde tem inovação, que tem uma pegada próxima ao público. Se a gente for olhar, a saúde suplementar já ficou suplantada pelo out of pocket,
que é aquelas cartões de desconto, aquele pagamento direto para poder consumir saúde. Hoje, 360 bilhões é o orçamento do out of pocket, enquanto a saúde suplementar está com 325 bi. Então, como é que a gente consegue fazer isso num modelo regulamentado, né, que é a parte de saúde suplementar? Eu só acredito que a gente consiga fazer isso a partir da inovação. Que casos recentes que a gente tem de exemplares de inovações do setor da saúde que você acredita que realmente podem levar o setor para esse patamar de eficiência, sustentabilidade que a gente tanto sonha, né? A saúde, aí eu vou pegar um pouquinho do que é a minha crença em relação à questão da inovação. A gente não consegue ter uma bala de prata hoje, dentro do que eu vejo, que vai mudar totalmente a questão do sistema de saúde. Mas a gente tem visto diversas inovações que estão fazendo uma transformação significativa. Né? Então, se a gente for pegar hoje, grande parte do que a gente tem da conta, ela já está sendo feita praticamente com inteligência artificial. Quando você fala da conta, só para traduzir para o público que não é do setor aqui. Só para poder entender. Hoje nós temos, dentro da visão da saúde, a gente tem toda uma parte que é o atendimento das pessoas, depois que os prestadores de serviços de saúde, como clínicas, médicos, hospitais, depois que eles fazem esse atendimento, eles realmente mandam a conta para alguém, para poder chegar e receber o dinheiro. Então, isso daí a gente já tem algumas condições que já são feitas diretamente, onde o hospital já cobra num arquivo XML, onde a operadora já olha exatamente por inteligência artificial e já devolve para o próprio hospital o que na realidade está certo e o que está errado para que seja feito de forma mais automatizada. Só para dar exemplo, né? Quando o pessoal chega, por exemplo, no pronto-socorro, que às vezes tem aquela aprovação que você passa no processo ali, isso já acontece mais rápido, não é? Que é o tempo que você está ali no pronto-socorro, dando entrada, só para o pessoal entender. Nos bastidores, o hospital já mandou uma comunicação para o operador e o operador já deu um ok falando, pode receber o seu Júlio lá. É isso aí. E assim, hoje aquela papelada danada, né, que a gente chega para poder assinar, né, já tem hoje uma visão que você usa um token, que aí já valida efetivamente quem você é, e aí tem toda uma parte de regras por trás para ver se isso está correto, e aí depois já sai efetivamente a conta, né? Então, esse é um exemplo de uma visão de downstream da visão da saúde. Legal. Numa visão de upstream da saúde, que é o atendimento, a gente tem hoje inovações que estão muito relacionadas à questão da tecnologia que faz um modelo phygital, que é a mescla do físico com o digital. Então, a gente já pilotou, por exemplo, na Aberta, a parte de um IoT, né, que é um dispositivo inteligente que a gente consegue hoje ajudar efetivamente na consulta médica. A gente tem hoje cada vez... Mas o que é o dispositivo? É anel, é relógio, um sensor? Ele é hoje quase que um aparelho em que você consegue olhar o ouvido, auscultar o ouvido, a garganta, fazer uma avaliação do coração, né? E já tem uma certa inteligência na ponta? Já tem uma inteligência porque ele compara com diversos parâmetros e aí esses parâmetros, ele à distância, o enfermeiro pode fazer um atendimento e aí isso daí já faz por teleatendimento que legal. Pode ser síncrono ou assíncrono, um atendimento para o beneficiário. Então isso daí dependendo de determinados critérios, você tem que entrar em contato com ele imediatamente ou pode esperar, né? É isso. E assim, por exemplo, nós tínhamos pessoal lá em Carbonita, né, no norte de Minas, né? Então a gente tem no norte de Minas, a gente acaba tendo algumas cidades que têm uma escassez de profissionais, principalmente especialidades como neuro, né, e outras que têm, às vezes, uma escassez lá. A gente consegue efetivamente fazer essa teleconsulta, esse teleatendimento que é mais acurado com esse dispositivo que fica na ponta. Então a gente já pilotou isso, né? E isso daí é um negócio muito legal que ajuda efetivamente, e também tem outras, como uma questão que a gente faz, que é um modelo entre consultas por teleatendimento e consultas físicas, em que o médico está o tempo todo nesse atendimento físico e digital, né, o que faz um acesso maior. Então, inclusive, assim, ele alterna, ele atende físico e digital ao mesmo tempo. Você não tem essa diferença do estou no consultório atendendo fisicamente ou estou só atendendo remotamente, é isso? É isso. E aí o que acontece? Isso é um modelo seus? É um modelo que a gente tem hoje na Aberta. Você pega hoje o celular, você marca e ele já te conduz dentro da jornada. E aí você fala, poxa, eu quero agora ter um atendimento que é por teleatendimento, porque eu não estou movimentando, estou viajando, não tenho disponibilidade. E aí o nosso médico, nós temos hoje 23 centros de promoção da saúde espalhados,
Aí ele já olha as agendas de todos os profissionais e fala assim, opa, tem uma pessoa aqui em Fortaleza que está disponível daqui a 10 minutos e ela pode fazer esse atendimento. Então ela consulta um prontuário integrado e ela faz todo esse atendimento. 1,6% apenas da nossa audiência é inscrita no canal. Esse simples gesto de clicar no botãozinho aqui faz toda a diferença para mim e para a Isa, para a gente continuar dando o nosso melhor aqui para vocês. Agora, eu quero entender do modelo de vocês, porque assim, conhecendo o setor da saúde, eu acho que um dos maiores gargalos que a gente tem está no paciente. Por quê? Porque o paciente hoje, é isso, eu chego e falo assim, eu tento fazer um autodiagnóstico, eu falo assim, eu preciso de um cardiologista, eu preciso de um neurologista, porque eu tô sentindo isso, isso e isso. Como é que vocês contornam, e eu não sei se o termo certo, se me corrige, se é uma lógica de regulação, nesse sentido de quem na verdade tem que fazer o diagnóstico é a instituição de saúde. Então assim, como é que vocês viram esse jogo porque aí quando você estava descrevendo a sua solução, e eu queria entender os melindres aí, que não é o paciente que vai chegar e falar assim, eu quero uma teleconsulta, etc e tal, mas você, que você falou na jornada, vai falar assim, não, pelo seu diagnóstico, o melhor caminho é você passar por aqui, depois passar por ali, depois passar por ali. E como é que você garante a adesão do paciente a essa jornada, que é uma jornada ideal para ele, para o caso dele? Legal. Tem alguns conceitos interessantes aqui dentro dessa visão. Um primeiro conceito que eu acho que é importante é o conceito do paciente como um cliente. E ele tem as necessidades dele e é difícil eu moldar as necessidades dele. Então, eu tenho que respeitá-lo como um consumidor e, a partir disso, usar estratégias que são estratégias de varejo para poder trazê-lo para o meu serviço. E aí, cada vez mais eu tento trazer uma visão que é o one-stop shop para eu poder convencê-lo e ter uma experiência superior nos meus serviços para que ele prefira ir lá, não obrigatoriamente, e sim porque ele vê que ali ele tem um resultado. Isso daí é um primeiro conceito muito que a gente legal. tem que usar. É quase que assim, só para eu tentar traduzir para a audiência, isso. Ele vai ganhando confiança porque ele sabe que o que ele precisar ele acha com você, e à medida que ele vai ganhando confiança fica mais fácil depois para você levá-lo por um caminho que eventualmente ele vai ter menos resistência numa sugestão sua. Perfeito. É exatamente isso, Júlio. Então assim, ter essa experiência superior dentro da visão da saúde é fundamental. A saúde, numa visão de passado e até o presente, ela tende a vender atenção primária. Que paciente que sabe o que é atenção primária? O paciente não está nem aí, ele está querendo um atendimento para poder solucionar uma doença, uma dor de cabeça, ele tá tendo ali no momento. ou uma febre do filho, ou qualquer coisa. Então, assim, a gente tenta mostrar que ali é um local de resolução do problema. Então, esse é um primeiro ponto. Um segundo conceito, que eu acho que é muito interessante, e que aí é uma discussão que tem um especialista, que é o Guilherme Hummel. Ele é um grande estudioso a respeito do tema, engenheiro mecânico, mas que está enveredando para essa parte de inteligência artificial e olha a visão de futurismo na saúde. Então, e assim, numa conversa que ele teve recente com o Gustavo Meirelles, que também é uma outra pessoa também interessante, eles falaram uma coisa que para mim mexeu comigo, que é o seguinte: a gente já tem um suporte desde que a gente, na realidade, desde a antiguidade, né? Porque antes a gente tinha os farmacêuticos como a nossa inteligência artificial, depois o vizinho do lado era a nossa inteligência artificial para poder recomendar que médico, que doença, não, usa essa folha de não sei o que lá que é melhor. Aí depois a gente passou para a inteligência artificial que era o Google, né? Falando assim, que é o nosso suporte para atendimento. E agora, cada vez mais, a gente está sendo orientado com uma efetiva inteligência artificial, agora estou brincadeiras à parte, né? Que pode nos ajudar o próprio paciente na melhor jornada. Então, a tendência cada vez maior é que a gente utilize o conhecimento que a gente tem com inteligência artificial para poder conduzir para cada um qual é o melhor caminho. E o médico, acaba sendo um curador. Né? Então, assim, o que a gente faz hoje? A gente já tenta trazer essas pessoas para dentro dos nossos centros, onde os profissionais vão fazer o atendimento, e a partir disso a gente orienta qual que é a melhor jornada. E aí nós temos uma equipe, que é uma equipe de enfermagem, que faz toda a coordenação dele ao longo da trajetória para facilitar efetivamente
esse... A gente falava muito disso na minha experiência também, né? Quase você tem enfermeiras navigator, que a gente chama, né? A enfermeira que vai orientando, é quase que um serviço de concierge ali pro paciente, pro usuário, para dar essa confiança para ele sentir que tem alguém que tá junto com ele naquela jornada. Eu acho que... Porque o grande problema é esse, é quando o paciente tá solto e ele começa a procurar por serviços que não necessariamente ele precisa, porque ele não tá sendo guiado, né? Perfeito. E a inovação, né, que é legal, a gente vai vendo diversas inovações. Nós temos a inovação que eu falei do IoT na ponta, nós temos a inovação que é o teleatendimento, que hoje está popular, está fácil, mas essa integração com o físico. Aí você tem a inovação que depois você chega, que é um escriba, que agora o médico não precisa mais digitar e perder tempo. Ele tem mais tempo para olhar no olho do paciente. Ele tem tempo. Então, assim, cada uma dessas inovações, na minha visão, vai disruptando um pouco o que é o modelo. Legal. Né? Na minha visão, isso não vai ter uma bala de prata que você vai chegar e vai mudar toda a parte do atendimento, né? Aí com isso, daqui a pouco você vai ter um robô que aí também ajuda o médico a fazer uma cirurgia com maior precisão, igual a gente já tem hoje, e aí você vai pegando a cadeia como um todo e o setor vai se transformando. É um pouco do que eu acredito. Uma paradinha rápida aqui no seu episódio para te contar que a gente tem recebido 100% de avaliação na relevância dos conteúdos apresentados no nosso MBA. 100% dos alunos acreditam que tiveram uma evolução significativa de conhecimento e 100% apontam satisfação 4 ou mais numa escala de 1 a 5. Se você quer fazer parte de uma comunidade de gestores que fazem inovação na prática e que estão transformando as organizações brasileiras, fica o convite para você fazer parte dessa jornada conosco. E se a gente fala de inovação, né? Inovação está muito claro, vamos dizer assim, na teoria, e eu queria até deixar a recomendação aqui de leitura e de conteúdo no episódio. A gente pode colocar um QR Code na tela aqui para um conteúdo rico e na descrição. E a inovação é muito menos inspiração e muito mais pragmatismo, né? Inovação, a gente fala, inovação é processo. Se a gente pega assim, todo mundo que quer fazer inovação bem feito, dentro das empresas, das organizações, deveria minimamente ter um processo central que coordene esse fluxo entre as ideias chegando de diferentes lugares, sendo testadas, validadas e lançadas, independente se é uma inovação para o mercado, se é uma inovação para dentro, mas articuladas em torno de um processo. Eu lembro que o meu orientador da USP até falava isso, assim, porque eu falava assim, que ele falava, Mário, eu brincava com ele, mas a gente tem que ensinar isso para as empresas, não sei o que. Ele falou assim, Júlio, mas isso é padrão, todo mundo deveria nascer com isso. Eu falei, cara, não é trivial, as pessoas não têm isso claro, assim, você tem um processo lá, mesma lógica, a pessoa tem um processo de produção que ela entende, é físico e tal, mas um processo de inovação que é meio abstrato, né, que você vai ter que falar assim, não, tem ideia chegando, validando, múltiplos times trabalhando junto, de competências distintas, e agora numa lógica de inovação aberta que você tem que plugar o ecossistema para dentro desse processo, você tem que coordenar outras pessoas trabalhando num processo que é seu, gente de fora da sua organização, e aí o desafio já aumenta, porque como é que eu coordeno quem está de fora, que eu não tenho ali autoridade, né, sobre o trabalho dessas pessoas. E você trouxe pra gente, e aí só a gente vai deixar isso no conteúdo rico também, é que a analogia do funil ela é muito interessante nesse sentido, né? Do processo, não como um processo meramente linear, mas numa lógica de funil em que você vai ter muito mais ideias chegando do que inovações saindo lá na ponta. E essa é uma mensagem super importante, até porque para passar mensagens claras para os gestores, para as organizações que inovação tem risco, incerteza, boa parte do que entra vai falhar, não vai chegar no final bem sucedido e faz parte do processo. Por isso que a gente não aposta numa bala de prata só, a gente trabalha sempre um portfólio de inovações, porque realmente a gente tem que ter seletividade. Então, eu sei que vocês têm bem implementado lá um funil de inovação ou um funil de startups. Eu queria que você trouxesse um pouco desse pragmatismo, de como é que isso é feito na prática no caso de vocês, para servir de boas práticas, de inspiração para quem está do outro lado aqui da mesa aqui. Júlio, e é interessante, como você falou, que realmente a inovação ela depende mais transpiração, né? Nós estabelecemos um comitê de inovação há uns 3 anos e meio atrás, que era um comitê que é formado pela diretoria com os principais líderes de cada uma das frentes de trabalho. E a gente estabeleceu um processo. E esse processo a gente começou, ainda tinha só uma visão do conhecimento meu, do outro diretor, presidente, né, que era o Dupin, que estava conosco à época, e mais algumas pessoas. Mas a gente não tinha isso estabelecido como um processo. Não estava pronto. Não estava pronto. Mas começou.
e estava quase partindo do zero, né? Então a gente não tinha nenhuma startup olhada e a gente partiu para poder olhar. Em 3 anos nós já olhamos 700 startups. Então você já começa a ter um conhecimento do que tem do mercado. Perfeito. Como é que a gente chegou nos 700? Começamos do zero. Então toda semana tinha uma meta de olhar 7 startups e apresentar essas 7 startups. E a gente tinha uma disciplina de ficar 30 minutos, pelo menos, olhando o que tinha de conteúdo disso, recebendo um material prévio e isso daí depois já chegando e fazendo uma discussão do que era válido para poder seguir dentro do funil. E aí no funil a gente tinha a visão primeiro do market screening, depois que tinha a visão do market screening a gente descia para uma avaliação. Só para explicar para o pessoal o que é essa visão do market screening, né? Como se ele estivesse falando aqui. E aí, para simplificar, né? Você pode ter um funil para todas as inovações possíveis, mas o que eles definiram aqui é claramente assim, não, para algumas diretrizes específicas de mercado é que nós vamos olhar possíveis, e aí ele está colocando startups aqui como se fosse o veículo para eles fazerem inovação, porque aí a gente pode entrar numa discussão, mas não é agora, que vou fazer inovação com time próprio, com time externo você tem startup, mas também você tem outros players, né? Cliente, fornecedor, Instituto de Ciência e Tecnologia. No caso deles, e aí tem um segredo aqui que eu já tô, não segredo, que eu já tô revelando, mas uma boa prática, que você tem uma questão clara de definição e alinhamento estratégico. Ou seja, eu vou fazer inovação para quê? E aí ele já define as prioridades de mercado e fala, neste momento eu não quero fazer todas as inovações possíveis. Eu quero fazer aquelas que eu consigo através de startups que conectem com o meu negócio. Então ele já define um recorte claro, até para dar orientação para os times, para ficar claro assim, isso a gente quer, isso a gente não quer. Então você traz direcionamento estratégico para esse funil, né? Perfeito. A gente primeiro captou as dores, separamos os times, nós temos o time que é de transformação e digital e tem um outro time que é de inovação, que um está vinculado a TI e esse outro de inovação não está ligado à área de TI. Então esse é um primeiro ponto, a inovação não sendo engolida pela rotina. Legal. Então isso é uma coisa que foi interessante. Isso é um assunto também que é super legal. E aí a gente mapeou essas dores, selecionou quais são as teses que a gente buscaria. E nesse caso das startups para inovação aberta, a gente fazia essa avaliação de 7 startups toda semana. E tinha uma coisa interessante, que vinha sempre algum tipo de avaliação para depois chegar para a segunda fase, que era a gente avaliava se ia ou não para um business case. Falava assim, olha, isso aqui vale a pena seguir, não, esse daqui fica on hold, não, esse daqui não tem nada a ver. Então a gente filtrava e aí vinha para a segunda fase, que era o business case, e aí a gente é muito tentado na nossa visão executiva, né, que o business case dê um resultado já de imediato. E aí Christensen fala muito bem, né? Sim. Clayton Christensen no livro dele, para a gente não matar as inovações, principalmente as disruptivas, a gente tem que começar a questionar efetivamente se aquilo ali tem que dar resultado no primeiro momento. Perfeito. E a gente fez alguns pilotos de coisas que a gente falou o seguinte, olha, isso aqui não fecha a conta agora, mas a tendência futura é de que se caminhe para isso. Né? Então, isso é um primeiro ponto. A gente tem uma métrica lá, depois dessas experiências que a gente tem, de que a cada 100 startups que a gente avalia, 3 a 4, né, deu 3,5, a gente parte para uma POC. Legal. É a lógica do funil. Vocês estão vendo que está funilando, né? De 7 para 3. E aí, dentro dessa visão dos que tiveram POC, 2 a gente conseguiu escalar. 2,5 a gente conseguiu escalar. Então, 100 no total que entraram, 3,5 a gente fez a POC, 2,5 a gente conseguiu escalar. Aí, né? Quando você fala escalar, eu queria que você explicasse para o pessoal o que é de fato escalar. Assim, vocês estão investindo em startup para ela fazer parte do business? Assim, vocês querem fazer o que com essas startups? A gente está trazendo como fornecedores dentro de uma melhoria de processo da própria Aberta. Perfeito. Né? Então a gente olhava, por exemplo, vou dar um exemplo do Scriba, né? A gente testou, fizemos POC com 4 Scribas, né? E aí vimos um que tinha uma adesão maior dos próprios profissionais e a gente agora está escalando. Então eu tenho hoje 12% das minhas consultas com a Scriba. Legal. Já tenho uma meta para o ano que vem, que é para poder chegar a 40% de todas as consultas utilizando o Scriba. Né? Com isso, o que é o Scriba? Né? Médico não precisa digitar, ganha tempo para poder ficar com o olhar para o paciente. Então, essa ideia das POCs que a gente faz é para poder fazer melhoria de processo, ganho de produtividade, experiência ou então de custo. Perfeito. Né? E aí tem alguns conceitos que são importantes, que é isso, assim,
A gente fala muito de POC, o pessoal às vezes escuta, mas não sabe o que é. E a lógica da POC é justamente essa noção de experimentação antes de eu fazer algo em larga escala, né? Então, é a prova de conceito, ou seja, eu vou fazer aquilo num ambiente controlado, assim, impactando poucas pessoas, sem mexer demais com a organização, para eu validar algumas hipóteses, ou seja, algumas dúvidas que eu quero matar no estágio inicial para saber se eu tomo mais risco, mais investimento daqui para frente. Isso é um ponto importante. Outro comentário que eu queria fazer é que, assim, gente, esses assuntos são tão profundos, mas quem quiser, pede pra gente aqui nos comentários, e tem muita coisa pra gente compartilhar legal, que só, por exemplo, inovação aberta é um grande tema dentro da gestão da inovação, e a inovação aberta envolve colaboração com diversos atores do ecossistema. Startup é um desses atores, e só engajamento com a startup, por exemplo, o professor Raoni, que já esteve com a gente aqui no episódio, fica aqui o convite para o pessoal assistir, que é um aulão de introdução à inovação e transformação digital, super profundo. Ele tem como um dos temas de pesquisa dele hoje só engajamento corporativo com startups, que é o quê? O que as empresas maduras estão fazendo com as startups? E aí eu tô trazendo isso aqui porque o Werner deu um exemplo aqui de uma possibilidade de relacionamento com startups. E existem outras. Só para dar noção do espectro que existe aqui para quem está aqui acompanhando a gente, que é isso. Vocês trouxeram startups pensando em resolução de problemas do meu negócio. Então é pegar, por exemplo, uma solução que a startup tem para um ganho de eficiência de produtividade. Tem gente que está olhando para startup para comprar, para investir, para diversificar a receita. Tem gente que está olhando para startup quase como um parceiro tecnológico para desenvolver ou co-desenvolver uma solução. Então são diferentes formas de se relacionar para objetivos distintos. Eu acho que é só tentando aqui dar uma noção de camadas para o pessoal, Werner, só para o pessoal se posicionar aqui. Mas eu acho que é isso, assim, e fica super legal todos esses elementos que você está trazendo aqui, mostrando como é que um funil acontece na prática com todas as suas, vamos dizer assim, a palavra não é limitação ou restrição, mas com todas as escolhas que vocês fizeram para rodar algo que fizesse sentido para vocês no contexto de vocês. Eu acho que os modelos e o funil de inovação, o processo de inovação é um modelo. E gente, a palavra está aqui... clara, né? O modelo existe para ser tomado como referência, para você ajustar o seu contexto, né? Então o que a gente está falando aqui é muito no sentido de dar inspiração e etc, mas não é para vocês copiarem exatamente o que o Werner está fazendo e falar assim, não, então agora eu vou lá para minha empresa, vou olhar 7 startups por semana, peraí. Tem algumas reflexões que são mais profundas antes, né? Perfeito, perfeito. E do jeito que você falou é muito legal, porque assim, a gente tem também essas outras visões, né? A gente fez uma parceria agora, né, com a Unimed BH, o Horizontes Hub, para poder fazer investimento, né, a gente deve estar fechando aí um veículo que é um fundo de investimento, né, de 60 milhões para poder chegar e fazer esse investimento. Então esse é um outro ponto que a gente está fazendo. A gente também tem a outra parte de co-desenvolvimento, né? Isso foi até a lógica para poder surgir o fundo, porque a gente começou a ver que a gente ajudava muitos as startups no desenvolvimento. Assim, eu dou porque assim, gente, ele fala assim, eu dou o contrato para a startup e ela faturava 0, comigo agora ela fatura tanto, eu aumentei o valuation dela, então por que eu não participo disso? E eu ainda desenvolvo ela, né, na visão do conteúdo. Então isso é muito, muito interessante. Mas só pegando um último gancho na sua fala inicial, que você falou assim da rotina, né? Eu lembro a época a gente compartilhou entre todos um livro que é o Poder dos Modelos Replicáveis, né? Do Chris Zook e do James Allen, que também foi interessante porque a gente começou a falar o seguinte, olha, quais são as iniciativas nossas que a gente consegue efetivamente multiplicar? E isso daí faz sentido depois para poder chegar e também ver o quanto que vai escalar, né? E a gente fez num modelo que também aí, estou pegando aqui um pouco do gancho que você falou assim, não, poxa, traz alguns conteúdos que vocês usaram, né? Nós usamos também muito o James Hunt naquela questão do Scrum. Então a gente fazia muito usando aquele livro também para poder chegar e fazer toda uma parte dos rituais, para poder ganhar velocidade e agilidade. Porque é aquele negócio que a gente acredita muito que a agilidade vai ser um dos grandes diferenciais competitivos aí, né, daqui para frente, né? Mas o que você está falando é super profundo também, porque é o seguinte, transformação digital, o pessoal pensa só em tecnologia. E eu gosto de dar esse recado. Você fala, transformação digital é IA. Eu falo, calma, gente. Transformação digital é principalmente uma transformação da organização. Da forma como ela pensa, como ela organiza seus processos, como ela trabalha. É muito mais uma mudança interna de cultura das pessoas, do perfil das lideranças, do que de tecnologia em si. A tecnologia está aí, está disponível, mas a questão é
qual tecnologia para o meu negócio, em que momento, quem que são as pessoas que vão conseguir trabalhar com esse tipo de tecnologia. Então, é isso, assim, tá todo mundo falando de digital e de mas pouca gente preocupada, e a gente tá puxando isso para cá, que assim, nós temos que estudar mudança nas pessoas, nas rotinas, nos processos, porque a tecnologia sozinha faz estrago. Acho que essa é uma mensagem importante também. Eu interrompi o episódio um segundinho só para te pedir uma ajuda. Clicar no botão de curtir e compartilhar esse episódio com a sua rede nos ajuda a chegar muito longe e faz muita diferença para a diretoria. A gente viu muito, né, nesse nosso rito de que se você não consegue entender o que é a necessidade do negócio, dificilmente você vai conseguir achar uma solução que faça sentido. E muitas vezes a solução é algo simples e que não tem que estar buscando a visão das startups. Então é uma coisa simples. Dá um exemplo para nós aí que depois eu vou trazer o meu. A gente tem alguns exemplos de que a gente fez isso, né? Então assim, a gente tem hoje... na hora que a gente vai mapear diversas dores dentro da nossa rotina, a gente começou a ver o que eram os principais pontos. Aí uma das coisas que a gente começou a ver como é que a gente faz a classificação das condições de saúde. Aí trouxemos toda uma parte, né, de uma inteligência artificial para poder chegar e fazer a parte da classificação das vidas, que cruza bases e tudo mais. Mas aí na hora que você vai olhar qual que é a estratégia que você tem para fazer engajamento com as pessoas, você precisava ainda ter uma fidelização daquela pessoa e um conhecimento de quem era a pessoa que estava conversando com você. Então, a gente usou a tecnologia para classificar, usamos a tecnologia para fazer o contato, mas a gente tinha uma referência que era uma pessoa local, principalmente no interior. E aí, para conectar isso com o processo, que é para poder fazer a busca, né? Nós tínhamos um enfermeiro, que era a enfermeira Joana, não importa, né? Sim. Lá de João Monlevade, que era a pessoa que conseguia gerar o engajamento para que aquele beneficiário confiasse efetivamente no trabalho. Porque se fosse numa visão só da inteligência artificial com a classificação, talvez ali a gente não conseguisse gerar aquele engajamento naquela oportunidade. A gente tem outras realidades diferentes. Para a saúde mental, a gente vê hoje que as pessoas preferem conversar mais com a máquina do que efetivamente com a própria pessoa, né? Então, tem situações que cada um é desse jeito, mas é um pouquinho nesse sentido, Júlio. E você comentou o termo digital aí, e para nós, assim, até... E o que a gente tem ouvido? Parece que assim, não, telemedicina surgiu na pandemia, agora esquece, voltou tudo pro presencial. Não estou falando de atendimento médico, estou falando de uma forma generalizada aqui. E tá claro, você acabou de comentar aqui, né, que a gente tem que entender cada contexto e que tipo de solução que mais se adequa a cada contexto e que na verdade não é um ou outro, né, mas como é que a gente equilibra isso? Você conseguiria trazer pra gente, assim, como é que funciona na prática hoje um modelo digital de atendimento bem implementado? E aí você puder trazer até alguns números, alguns indicadores, porque, por exemplo, o pessoal criticava isso, mas na época que eu tava lá na MedSenior, a gente implementou um pronto-socorro virtual que a gente, nos primeiros meses de operação, o que você falou, não tinha nada sofisticado não, era atendimento telefônico, não tinha sistema nenhum por trás, era papel e caneta com 92% de resolução no primeiro atendimento. Ou seja, a pessoa resolvia sem ter que ir para o hospital por uma ligação telefônica. Então, é o que você falou, precisa de muita tecnologia? Não necessariamente. E um modelo remoto, ele pode ser efetivo, pensando em questão de... Aí falando de... Você também... de saúde baseada em valor, ou value-based healthcare. Eu tô tendo resolutividade, né? Desfecho clínico favorável, custo-efetividade, que é muito mais barato eu atender por telefone do que lá no pronto-socorro do hospital. Então, queria entender, assim, como é que vocês têm feito isso, o que tem dado certo, o que também não tem dado certo. A saúde tende a ir cada vez mais para a casa da pessoa. Ninguém quer ir para o hospital. Com criança, então, né? Deus me livre. Eu fui recentemente... E a criança é um grande exemplo, né? Acho que dá para a gente poder clarear um pouco dessa jornada digital com a visão da criança, né? Você chega, final de semana, geralmente criança gosta de passar mal no domingo à noite. 4 horas da tarde. Ou então no domingo à noite, né? Que aí você fala, poxa, onde que vai ter uma clínica aberta? Não tem. Ou então você vai 7 horas da tarde, que é troca de plantão, que é espetacular, né? Também, você tá narrando a minha situação, né? Que eu passei semana passada. Na verdade, eu fui 5 e tanta da tarde e aí tinha até troca de plantão. Então começou o atendimento com o médico e virou para outro. Quebrou a jornada ali. Então, aí, muitas vezes, e isso acontece pela questão técnica da parte da saúde, né? Cerca de 80% desses
atendimentos são evitáveis. Então você não precisa ir para um pronto atendimento. Se você tem um acesso mais facilitado a partir de um teleatendimento, em que você, com facilidade, só dá um clique e você naquele momento você já é direcionado para um profissional para poder fazer uma avaliação, e melhor, se aquele profissional ele ainda consegue ver o prontuário seu ou do seu filho, seu histórico, né? Que já tem um histórico do que é, ele consegue entender que aquela febre não foi nada demais e que ele pode aguardar para poder depois, no dia seguinte, ir para algum outro tipo de serviço ou até fazer uma avaliação. Então, no atendimento hoje, como é que é o nosso Fisto? Ele vai no app, ele chega e seleciona um teleatendimento na hora. Esse teleatendimento, o médico é atendido, faz o atendimento bem rapidamente. Hoje, em questão de segundos, em 30 segundos a 1 minuto, você já tem um teleatendimento. E aí o médico faz a avaliação, chega, olha seu histórico, e aí fala o seguinte, olha, você precisa tomar um remédio. Então faz uma prescrição eletrônica, isso já vai para o celular que está cadastrado da pessoa, que ele já pode pedir dentro de um serviço que a gente tem de compra de medicamento, ele já pode pedir esse medicamento para poder chegar na casa dele. E aí com isso daí ele já chegar e ter uma primeira avaliação. 96% hoje dos teleatendimentos, a pessoa não vai no presencial depois de 5 dias. Então assim, é muito efetivo. Que a gente fala de resolutividade mesmo, resolutivo, né? É resolutivo, né? E aí então, esse o Phygital é quando você tem isso, mas você conjuga com o físico. Aí você fala assim, poxa, preciso ir. Eu vou dar o exemplo que aconteceu comigo. Que foi o seguinte, meu filho, tossindo, com coriza e tal, histórico lá, já teve laringite, faringite, etc. E aí eu tava na casa da minha irmã no domingo, que é médica. E aí ela escutou e falou, Júlio, eu acho que tá preocupante aqui, parece que tem alguma coisa no pulmão dele, sugiro que vocês vão lá. Qual que é a minha questão? O último lugar que eu gostaria de ir é para um pronto-socorro de hospital domingo à noite, que normalmente é lotado de criança, foi o que você falou aí, como de fato estava. E aí, com doenças contagiosas, e aí você tem tempo de espera muito longo, demora a passar na triagem, e depois tem que chegar, enfim. O que menos você quer é passar tempo num pronto-socorro de hospital e num lugar cheio de crianças no domingo à noite. Eu só queria que a minha operadora, meu prestador, falasse assim, não, Júlio, pelo histórico dele aqui, a gente tá pegando e tal, e faz um determinado teste aí com ele e tal, vamos ver. Como se fosse assim, vamos fazer uma teleconsulta, que eu não fiz, eu não tinha essa opção, eu fui direto pro presencial. Se ele aí o médico falasse assim, não, vamos colocar aqui, de alguma forma o médico conseguisse fazer um teste com ele ali, que falasse assim, não, pode esperar até amanhã, só pra você não ter que ir no pronto-socorro do hospital, e vai numa clínica de radiologia fazer um raio-x amanhã, com mais conforto, mais tranquilidade, do que ir desesperado pra um pronto-socorro. Eu só queria que alguém tivesse, obviamente, com as informações corretas. Por quê? Porque o diagnóstico dele foi dado com um exame de raio-x que é simples. Não precisou fazer nada complexo. Fez um exame de raio-x e aí pelo exame de raio-x... Então assim, eu queria só que eu não tivesse que ter ido pro presencial, que alguém tivesse falado assim, não, pode esperar até amanhã, com base nas informações que ele já tinha do meu filho e tal, pra eu não ser submetido com meu filho àquele ambiente que é um ambiente estressante. Perfeito. E aí que é o legal, que você traz a inovação para a necessidade da pessoa. Né? Você queria estar com a sua família em casa resolvendo e você mostrou o que tem dentro disso. Né? Hoje, 18% dos nossos atendimentos já estão em teleatendimento. O mercado trabalha em torno de 2% a 5%. A gente fez um trabalho. A gente fez um trabalho com marketing para poder chegar e convencer a pessoa de que aquilo era bom. É melhor você ficar na sua casa do que no hospital. É isso. E aí a gente foi fazendo. A meta no primeiro ano era 8%, no segundo ano era 12%, no terceiro agora era 15%, nós já chegamos com 18%. Então, assim, e a gente viu... Por quê? Por que 18? Porque a gente viu, tem estudos, né? Tem um estudo da McKinsey muito sério sobre a parte de digitalização na saúde que aponta que as consultas por via digital tendem a ser até 50% em até 5 anos. Então, é uma visão de futuro. Não dá para você negar que isso vai acontecer, igual a inteligência artificial. Não dá para negar. Uhum. Mas você tem que usar a inteligência artificial em favor do que é uma necessidade de uma pessoa. Então, acho que muito legal. A gente hoje tem feito isso. Nós temos uma agenda híbrida, que isso faz uma diferença muito grande. Essa agenda híbrida que a gente comentou no início, de que um profissional pode atender agora uma pessoa presencialmente e essa pessoa saiu, ela já pode, na sequência, já estar usando a mesma tecnologia, o mesmo aparelho para poder fazer uma consulta digital, e ele já viu essa agenda ao longo do dia, ele já sabe que vai atender
digital, isso aí fez com que a gente tivesse um aumento de produtividade de mais ou menos 36%, com a queda da ociosidade do meu serviço que eu tinha disponível. E aí eu otimizo a agenda do profissional, isso é bom para o profissional, eu otimizo o meu espaço que eu tenho e eu crio um espaço para a pessoa ter um contato com um médico que ela já tem mais referência. Então, é ganha-ganha para todas as partes. Né? E você comentou, assim, não dá para não deixar de falar, né, de inteligência artificial, tá todo mundo falando, mas eu acho que tem um mix também, assim, o mercado vive um momento em que tá todo mundo eufórico, mas todo mundo receoso ao mesmo tempo, porque é isso, assim, muita gente fala de onde isso pode nos levar, mas não é muito claro. E você comentou em vários casos de implementação de ferramentas de inteligência artificial que vocês vêm utilizando, assim, você tem como se fosse lições para trazer para a gente de erros e acertos nesse processo de trazer IA para o negócio. O que você daria aí seja para um gestor de um time hoje, quem é um coordenador de um time que está querendo... Porque IA hoje, assim, se a gente está usando para o nosso dia a dia aqui, obviamente você tem que pensar nisso coletivamente, né? Para o seu time, para a sua estrutura, para a sua empresa, para o seu mercado. Então, assim, para o nível, sabe, do time, da empresa ali, o que as pessoas têm que se preocupar? O que dá certo? O que você já viu que não dá certo para o pessoal não cair nos buracos que vocês já caíram? A gente começou, uma coisa que a gente quis fazer muito primeiro, letramento em inteligência artificial. Primeiro do time de liderança e depois indo para todo o time. Até para poder ver o que tem de oportunidade e qual que é a tendência que existe. Não dá para negar. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que a gente fez na visão de inteligência artificial, nós montamos um laboratório de IA para poder avaliar situações e também começar a desenvolver. E aí o que a gente viu? Primeiro que existe muito hype. Né? Todo mundo fala que está usando inteligência artificial e na hora que você vai ver, efetivamente 20% do que tem está usando de fato inteligência artificial. E o pessoal tem estudos recentes saindo também que mesmo quem tem, pelo menos por exemplo, a generativa, desculpa. Tá? Mas tem muita gente, por exemplo, tem estudos falando que mesmo quem tem IA generativa e as empresas que têm vários sistemas, etc., elas não usam tudo aquilo que tem disponível, mesmo aquelas que falam que tem. E então assim, a gente percebeu que existe esse ponto. Terceiro ponto que a gente viu é o seguinte, faz uma avaliação do que na realidade é a segurança da informação da IA. Nós estamos no momento em que o risco de exposição do seu sistema como um todo, core, dependendo da solução que você vai integrar com você, com o seu sistema, isso pode gerar mais dor de cabeça. Se você expor algum dado de paciente ali por fazer isso. Se você expuser, ou até se você abrir uma porta, né, dentro do que na realidade você está tendo com um sistema com inteligência artificial que está sendo integrado com o seu sistema core. Né? Então, às vezes você dá um passo rápido, mas dá vários passos para trás, né? Assim, se você for muito afoito nessa jornada. Então, a gente faz hoje, tem uma avaliação da parte da inteligência artificial da exposição, do que é a exposição do dado, que a gente trabalha muito com dados sensíveis, e o que na realidade ela tem disposição do sistema. Então, isso no momento do business case para poder chegar e fazer a POC. Isso é uma coisa que a gente aprendeu bastante. Uma coisa que a gente também... Peraí, isso é importante. Então, vocês têm, na hora de apresentar o business case, o pessoal tem que quase que justificar qual que é o nível de exposição ou qual que é o risco de exposição de dados e sistemas que a gente está correndo ao desenvolver aquela solução. Isso entrou como um critério de avaliação de um projeto no seu funil. E já paramos com diversas soluções porque... o próprio fornecedor, e ele não conseguia... Ele não garantia essa proteção. E ele não conseguia desenvolver para isso. Porque a gente também trabalha com o próprio fornecedor para poder ver se ele consegue... Se ele vai te acompanhar no momento futuro. Exato. Então esse foi um ponto. Muito legal. E uma coisa, assim, talvez o maior aprendizado de tudo isso para a gente foi quando a gente montou o Lab. Fizemos algumas soluções de inteligência artificial. A gente viu que muitas vezes a gente acha que implantou e aí... o negócio vai estar estável. Um grande aprendizado é que se você não tiver uma equipe de evolução da parte da inteligência artificial, você não consegue colher os frutos que são os frutos necessários, os potenciais frutos da própria parte da inteligência artificial. Tem uma lógica de aprendizagem de máquina, né? É um sistema vivo que vai aprendendo. Então, é quase que aquilo. Você tem que coordenar o que você quer
Eu faço uma analogia que é quase que a criação de um filho, né? É isso. O que eu vou querer que ele escute, o que eu vou deixar ele assistir na televisão, o que eu não vou deixar ele assistir, para ele ter uma personalidade lá no futuro que é aderente ao meu negócio, que atenda às minhas necessidades. É isso, e assim, as pessoas estão usando, muitas contribuem, né? Mas tem gente que não contribui. E aí você tem que ter alguém como curador para poder ir vendo e evoluindo efetivamente a inteligência artificial. Isso é um custo que muitas vezes a gente negligencia na hora de chegar e fazer uma parte de um business case ou colocar isso para rodar. Então, isso daí vem, aquela discussão grande, né, de quem tem mais experiência, o quanto que ela consegue contribuir para poder fazer uma validação e desenvolvimento da inteligência artificial. Eu até queria emendar nisso, porque assim, não é só uma questão tecnológica, eu queria que você abordasse esses aspectos de, que a gente falou, transformação digital não é só botar a tecnologia para dentro, mas como é que a gente fala de cultura, como é que a gente mexe com as nossas lideranças, aí já te provocando nesse processo. Como é que foi entrando esse fator mudança cultural, perfil das lideranças, papel das lideranças nesse novo contexto? Eu fiz uns negócios, anotações aqui, porque eu acho que isso aí é um negócio sensacional, né? A parte da liderança, ela tem todo um papel para poder chegar e estabelecer a cultura, né? Quando a gente falou, olha, todas as semanas, sem falta, a diretoria estava presente fazendo a avaliação das startups. 30 minutos. Vai falar que isso não é difícil. Disciplina, é difícil, às vezes você cara. Tá viajando, tô viajando, eu tô fazendo por uma vídeo. Tem ou mesmo que você tem que desmarcar uma agenda, que eu falo com o meu time, tem agendas que são inegociáveis. Às vezes eu não posso fazer aquela agenda naquele dia, mas peraí, ela tem que acontecer em D+2. É isso. Toda semana a gente faz. E não falhou em 3 anos e meio. Isso aí é cultura. Porque se você... Aí vem algumas coisas que a gente vem da visão da cultura. O propósito, acredito muito na visão do propósito. Né? Então, assim, por que a gente está querendo isso? Nós começamos a nossa conversa pelo propósito, né? Aí tem diversas pessoas, né? O Simon Sinek, né? Que mas isso é muito vai forte. No porquê, mas isso é muito forte, porque a pessoa se conecta com isso, assim. E as novas gerações estão vindo nessa lógica. Assim, o que eu estou fazendo aqui dentro dessa organização? Dado que cada vez mais o operacional, você vai ter sistema e inteligência para fazer, o que eu faço de fato tem que gerar um impacto relevante que me satisfaça no meu ambiente de trabalho. É isso. Então a gente primeiro coloca esse propósito, mostra que isso daqui é para uma evolução da empresa, uma evolução das pessoas. Vocês têm um statement de propósito claro lá hoje, assim que vocês comunicam no onboard e tal, e que conecta as pessoas? Nós chamamos de modelo de negócio. O modelo de negócio que a gente tem é o que norteia as pessoas e o comportamento de cada uma das pessoas. E a gente deixa um statement bem claro isso, né? E aí a gente coloca quais são os drivers que a gente coloca dentro do nosso modelo de negócio. Então eu quero trabalhar com processo simples, digitalizado, em modelo digital, a partir dos meus centros de promoção da saúde, com a inovação e tendo as pessoas no centro como grandes promotoras disso a custo competitivo. Se eu pegar, esses são meus drivers. É o meu mantra. É o nosso combinado. É o meu mantra. A gente fala o seguinte, se você estiver agindo ao encontro desses drivers, cara, você tá certo, tá no caminho certo. A gente brinca que é isso, né? Quando isso tá bem definido, você faz uma entrevista de emprego, você lê pra pessoa, o Marcelo Patrus falou isso pra gente no episódio dele, ele falou assim, eu leio aqui o nosso propósito, nossos valores, nosso statement, fala com a pessoa assim, você tá vindo pra cá agora, você compactua com isso? Tem alguma coisa aqui que você não se enxerga, que senão, assim, talvez não seja o melhor lugar para você vir. A gente falou muito de cultura e propósito e valores no episódio, mas tem muito disso, assim, como é que eu comunico e, entre aspas, identifico as pessoas. E não é que eu tô falando assim, eu tô selecionando, não, eu tô realmente identificando quem faz sentido, porque se a pessoa entra desconectada disso, vai ser doloroso para ela, assim, não vai ser sustentável a relação. É isso. E a gente tem os comportamentos da cultura, em que eles passam, não tem como resumir todos aqui, mas assim, eles passam por uma coisa que eu acredito muito, que é o líder ser um líder servidor, né? Eu acredito muito. Assim, nós estamos para poder, nós temos, claro, a visão de negócio que a gente faz, tem toda a parte das inter-relações, mas como líder, o grande papel do líder é viabilizar que a equipe tenha o melhor do seu desempenho, né? De novo, como literatura... Meu orientador falava assim, se eu não atrapalhar meus alunos, eu já estou ajudando. É isso. E aí, uma coisa que depois a gente vai entrar um pouquinho no livro, ele vai ter uma pegada com isso, a gente vai falar, mas tem a questão, duas coisas, aquele
livro clássico, né, de Qual Tua Obra, do Cortella, que linka propósito e depois linka de como que você, como líder, pode ajudar a sua equipe, né? E um livro também meio métier, que é aquele do James Hunt, que é o Monge Executivo. Eu adoro. Né? Que também é um livro simples, mas passa uma mensagem gente, pra interessante. Quem quiser ser mais profundo, vai ler a Bíblia lá, vai ler a história de Jesus Cristo e você vai ver que é isso, assim... o líder que lavava o pé dos discípulos antes do grande finale ali, tentando ensinar isso, assim, então... E aí vou pegar um gancho, já que você falou de Jesus Cristo e dessa parte da Bíblia, vem o terceiro ponto, que eu acho que é muito legal, que é o storytelling, né? Jesus falava por parábolas. Né? Então, assim, você consegue engajar mais as pessoas quando você afeta o emocional muito mais, porque depois você aciona a razão. Perfeito. Mas primeiro você tem que acionar, né, a parte da emoção. Então, toda uma visão. Tem um livro também de storytelling que é sensacional, Carmine, que faz o livro. Isso é muito legal para você chegar e conseguir depois comunicar seu propósito, comunicar como que você está entregando isso. Então, eu acredito muito que essas questões fazem com que no dia a dia a gente consiga implantar uma visão de cultura que seja a cultura que passa a ser a cultura da empresa, que são os comportamentos, né, que as pessoas têm quando ninguém está vendo, né? Perfeito. Cultura é isso, né? É aquilo que as pessoas estão fazendo e não aquilo que está na parede. E assim, a gente conseguiu para a inovação criar um pouquinho dessa cultura. E aí tem outras formas que a gente faz, nós temos uma premiação. Assim, até uma dúvida, assim, como é que vocês perceberam que realmente, assim, parece que a coisa tá indo, assim, o que começou a acontecer na empresa, esses comportamentos das pessoas, que você olhando, vou fazer uma analogia aqui, tá? Você olhando de cima fala assim, nossa, realmente a coisa tá indo. A gente começou, era uma questão top-down, então era... Olha, e tem que ser mesmo, tá, gente? Assim, tem que ser assim, tem que ser uma diretriz top-down e a cultura depois vai mover à medida que as rotinas começam a ser implementadas e etc. E as pessoas depois, é quase que assim, boa parte vai pular no barco sem saber por que pulou e vai entender depois. Era isso, a gente começou o seguinte, né? Você tinha lá as saídas das reuniões, olha, você tem que fazer essa avaliação dessa startup. Você tem que fazer uma implementação como meta de uma solução nova. Então a gente começou demandando, né? A virada foi quando a gente chegava no comitê e aí o comitê falava assim, não, isso aqui foi o gerente da área tal que conversando com a equipe dele sugeriu porque viu num local, num congresso ou num local que ele foi, que isso daqui faz sentido. Aí depois tem um outro da outra área, um da área de rede, o outro da outra área de saúde. E aí começaram a surgir diversas oportunidades a partir dos gestores e aí isso começou a vir para a equipe. Legal. Então a gente viu que na hora que a pauta, a partir da tese, ela deixa de ser algo que vem só da diretoria e começa a vir das áreas, começa a ter uma transformação. Nós estamos no caminho, né? Mas eu já vejo uma visão assim, muito melhor e mais aculturado dentro da empresa do que a gente tinha antes. É muito engraçado aí, fazendo até uma homenagem aos seus orientadores de mestrado, né? A gente tava falando aqui, gente, nos bastidores do episódio, foram professores nossos, porque fui descobrir que o Vênia fez mestrado na FACE da UFMG, na Escola de Administração e Ciências Econômicas, que eu também fiz. E os dois pensadores estratégicos lá da área de estratégia eram o professor Reinaldo, que já aposentou, Reinaldo Muniz, e o Carlos Alberto, que eu acho que ainda está lá. E a gente falando muito disso, então fazendo uma homenagem aqui às teorias da estratégia, mas também não deixando de trazer um conceito que é legal, é isso, assim, num primeiro momento foi um movimento estratégico mais deliberado, né, mais... Que a alta gestão colocava para as equipes. Depois começaram a surgir, aí que a gente fala de estratégias mais emergentes, começaram a surgir iniciativas que não vinham dessa forma deliberada, planejada, mas que vinham da base da organização, e aí você percebe esse movimento de virada pelo perfil de como essa estratégia foi sendo desdobrada ao longo da implementação aí, né? Acho que é super legal de fazer esse trocadilho bem, faz todo sentido para nós aqui, né? Nesse ambiente e nesse histórico que nós temos em comum, né, velho? Muito bom, Júlio. E já que você falou aí de vários livros, várias referências, eu quero te fazer essa provocação agora, tanto de livros, né, falando do nosso Bibliotex, que é um momento que muita gente às vezes assiste o episódio só para esse momento, porque sabe que vai encontrar aqui boas referências de livros, e a gente tá trazendo uma novidade aqui que eu queria te perguntar, que é
tanto livros que você indica aí, por que eles te influenciaram, mas também de lideranças, dado que a gente tem um propósito de inspirar gestores, quem são líderes que você conhece, que você atua, que estão próximos de você, que te inspiram, que te ensinam de alguma forma a ser um gestor melhor e por quê também, né? Assim, mas é isso, quem são as pessoas que são referências para você, até para as pessoas aqui que às vezes não conhecem, para elas virem para a diretoria, para a gente trazer essas pessoas aqui também para compartilharem. Se elas estão de alguma forma te influenciando, opa, será que a gente não poderia trazer aqui para tentar ajudar a nossa audiência também? Muito bom. Eu fiquei preservando aqui para não gastar o tempo, né? Mas não precisa ter não, que nós estamos com o tempo sobrando aqui, a conversa tá boa. Eu trouxe um livro assim, meio clichê, mas quando você falou, né, Júlia, assim, olha, qual o livro que marcou você? E quando a gente vai indo para uma visão executiva, vão surgindo muitas demandas ao mesmo tempo, muitas prioridades, às vezes falsas prioridades. Perfeito. Né? Muita agenda colocada alguém marca na sua agenda. Por alguém da sua equipe ou por alguém da parte externa dos relacionamentos que a gente acaba tendo, principalmente quando a gente faz parte de uma associação, como eu faço da Unidas, e a gente acaba tendo um contato com o mercado de forma extensa. Então, a gente tem que ter um cuidado de como é que organiza isso. Só fazendo um disclaimer aqui, tá, pessoal? O Werner é presidente do conselho da Unidas. Unidas é a Associação de Operadoras de Saúde, tá? Não Rentacar, não é Unidas Rental Car, fazendo esse disclaimer aqui. É isso mesmo, é importante isso, né? E a Unidas hoje é quem congrega autogestões em saúde, tem 5 milhões de vidas no Brasil inteiro, tem aberta. São quantas associações? São 114 Legal. Hoje associações que estão lá, né? Uns exemplos aí, CACI, a Petrobras Saúde, Stellantis Saúde, então tem grandes, a Vale, né? Então, o PASA, então assim, a gente tem hoje diversas, né? E aí eu trouxe o essencialismo. Assim, mas deixa eu te falar um negócio. Claro, só por favor. Não é clichê, porque assim, é o livro que mais foi indicado aqui na diretoria. E eu falo que assim, todo livro que é indicado e que ele com certeza vai sobreviver ao longo do tempo, que é porque ele foi testado e aprovado. Então assim, só que eu trocaria a fala do Werner de clichê para um clássico, né? Para um livro que vai ficar e para um livro que realmente tem lições muito valiosas. Eu tô vendo que você trouxe o essencialismo e o Sem Esforço, que né? Eu gostei mais do que o essencialismo. Eu tô no meio dele. Tô no meio dele, então... mas o que eu acho que é legal é exatamente como é que a gente reorganiza. Quando você falou de líderes, eu tive uma grande satisfação de participar com diversos líderes que eu tenho admiração. E recentemente eu tive a oportunidade de trabalhar com o Ricardo Dupin. Esse daí é uma grande dica para poder fazer a entrevista, que é uma pessoa brilhante. Não só pelo conteúdo que ele tem, uma pessoa que muito inteligente, que lê bastante, consegue falar de diversos assuntos, mas ele trouxe uma questão de modelo de trabalho para dentro da própria Aberta, que aí vem um pouquinho da visão do essencialismo, que é o seguinte: muitas vezes a gente é promovido e a gente vai galgando outras posições e a gente não aprendeu a trabalhar, né? Então assim, quanto tempo da nossa agenda a gente reserva, dependendo da função, para a parte estratégica, para a parte tática e para a parte operacional? Não sei se as pessoas já mediram qual que é o tempo que essa pessoa gasta na semana e se fazem rotineiramente a avaliação de se está dentro ou se está fora do que é a expectativa, mas não é roubar não, né? Para poder chegar e falar que está dentro, né? Então isso é um ponto. A gente tinha uma condição lá de sempre preparação ao início do dia e ao final do dia, uma reflexão do que é a preparação para o dia seguinte. E isso é um tempo que a gente acabava estabelecendo. A gente estabeleceu critérios e horários para as reuniões, quais são os horários de reuniões corporativas e quais são os horários de reunião que você vai ter de 1 a 1 com o seu liderado, qual que é o tempo que você vai ter para desenvolvimento. Então, o essencialismo foi interessante para poder falar o seguinte: olha, realmente preciso ter esse momento, eu preciso ter essa agenda. Qual é o propósito dessa agenda? Não dá para poder fazer uma agenda sem ter um material preparado anteriormente. Essas nossas reuniões do comitê, o material é preparado na sexta-feira e a gente chega para poder fazer na segunda-feira à tarde já tendo lido o material. Então você ganha significativamente tempo. Então essas preparações do que fazer, de como se organizar para poder ter um tempo mais profícuo, né, ou aproveitoso, eu acho que faz um grande sentido dentro
do que a gente tem aí do dia a dia, né? Então... Mas você trouxe, assim, eu tava fazendo esse exercício recentemente, a gente não faz. Eu tô até tomando nota aqui, que eu tava vendo a Mel aqui nos bastidores com a gente. Eu acho que tem uma rotina interna nossa aqui na técnica que a gente precisa melhorar, que e eu fiz esse exercício recentemente e ao varrer a minha agenda para entender como estava distribuído o meu tempo, eu vi o tanto de atividades não essenciais que eu me peguei fazendo, muito porque... Você vai entrando no automatismo e cada vez você vai aceitando esse tipo de coisa. E é importante que a gente tenha esses momentos de revisão. Porque às vezes eu faço esse shakedown agora, mas de tempos em tempos você tem que voltar e fazer o exercício de novo. Peraí, eu tô fazendo o que de fato importa? E a gente tem uma cultura lá na empresa, que eu acho que é falando de barreira cultural que a gente vem conversando, que primeiro, a gente não abre mão de ter um time sheet, não é porque eu quero controlar as pessoas, mas muito mais como uma ferramenta pra gente entender onde a gente está alocando o nosso tempo. E aí eu acho que a gente tem que inserir isso no nosso processo, tá, Mel? Tô falando pra você aqui que tá me assistindo, pra gente fazer isso juntos. Que é olhar pra essas agendas e quase que ter um fórum ali, uma revisão mensal, porque a gente fecha um timesheet mensal, para as pessoas fazerem uma autoavaliação de tipo assim, esse mês realmente eu investi o meu tempo onde era esperado, necessário e que gerava valor pra empresa. E se não foi, o que nós vamos fazer então pra fazer diferente? Mas eu acho que a gente pode tratar isso como um ritual mais... Menos do que... Porque aí deixa de ser uma obrigação fazer o time sheet, mas é algo que a gente faz com um propósito maior de ser mais eficiente, de ser mais assertivo nas escolhas das nossas tarefas, das nossas atividades. Eu acho que investe um pouco de... tem que preencher um time sheet. Não, peraí. É um momento de reflexão de onde eu estou investindo o meu tempo. E para isso a gente precisa de dados para saber onde que esse tempo está indo. E outra coisa que é uma boa prática que eu faço também, que você estava comentando das reuniões, parece que é chatice, o que é... Sei lá qual que é o termo, tá, gente? Mas não é. Que é toda vez que... Aí eu tô brincando com a Mel, coitada, porque ela tá no meu dia a dia lá comigo, lado a lado, e ela sabe que eu sou meio chato nisso. Que é assim, quando vai surgir a agenda, eu sou o primeiro que fala assim, essa agenda é pra quê? E assim, primeira coisa, assim, vai surgir uma agenda, tá, mas nós queremos sair do final dessa agenda com o quê? Esse é um ponto. Precisa ser uma agenda? Tá, esse é um ponto. Outra... Tá, vamos supor que a gente viu que não é uma pauta importante, precisa ser uma reunião para tratar disso, porque tem... Ou vai tomar uma decisão, Aí tem a segunda pergunta que eu faço, que é, eu preciso estar? Ou seja, se eu pego uma agenda, vou dar exemplo da nossa estrutura lá hoje, que eu vejo que me convidaram para a agenda, mas tem mais 2 sócios meus, eu falo assim, cara... Mas o pessoal, não, mas sua visão é importante e tal... Peraí, mas tem 2 sócios lá. E aí eu tô falando assim, não, pra essa pauta, pra essa decisão aqui, o que eles tomarem de decisão tá tomado, não precisa de mim, não. Porque tem isso também, assim, é uma outra pergunta. Outra, pra essa pauta que a gente quer discutir, que o pessoal tem mania disso também, né? Configura, e o pessoal é preguiçoso, configura lá, tempo padrão de reunião, 1 hora. Cara, não são todas as agendas que precisam durar 1 hora. Você tem que entender, tem agenda que tem que durar 15 minutos ou menos, meia hora, outros precisam durar 1 hora. Tanto é que a gente já fez essa análise aqui. Por exemplo, quando a gente vai fazer algumas agendas comerciais, por exemplo, cara, a gente não quer fazer a agenda comercial corrida de 15 minutos, porque é uma agenda que você tem que escutar o problema que está ali do outro lado. O cliente, você tem que dar espaço para ele. Eu falo que a agenda comercial nossa hoje é muito mais tempo escutando um potencial cliente e ele colocando as dores para a gente tentar entender até se a gente consegue ajudá-lo, ou se fala assim, não, realmente esse problema é seu, eu não consigo te ajudar. Que é uma inversão do comercial que eu tô tentando te empurrar alguma coisa, muito mais assim, deixa eu te escutar para saber se eu tenho competência para te ajudar. Então eu falei com o Dinão, essa agenda, eu falei com uma pessoa do comercial que trabalha comigo, falei, não, essa agenda não pode ser de meia hora, essa agenda tem que ser de 60 minutos, porque eu já percebi, a gente já fez estudos, a gente começa a olhar para as nossas agendas, eu falei, boa parte das pessoas que a gente começa a perguntar e tentar entender, fazer esse diagnóstico de dores, a pessoa fica meia hora, 40 minutos falando. E eu não posso cortar ela porque eu preciso fazer o meu pitch de venda. Não. Peraí, então essa agenda precisa ser uma agenda de 60 minutos. Então eu acho que fica parece que é coisa boa, assim, ninguém faz e as pessoas estão atarefadas e assoberbadas porque não tem essa disciplina nas pequenas coisas. Nas pequenas que eu digo assim, nessas essenciais que é o seu dia a dia. E tem estudos agora, né? Principalmente saúde mental hoje é um dos maiores problemas que a gente tem. Né? E os estudos eles apontam que você tem que ter os tempos de pausa até para que você consiga, né, afiar seu machado.
para que você consiga ter a sua reflexão, para que você esteja melhor para o próximo momento. Então, a gente tenta hoje, dentro do nosso modelo de trabalho, a gente fazer reuniões, aquelas que eram de 60 minutos, em 45 minutos. E que aí você tem 15 minutos para poder chegar, se preparar para uma outra reunião, às vezes chegar e tomar um café, ou às vezes ir num banheiro, mas pelo menos você ter um momento para poder chegar e ter uma visão de produtividade. Ou então até responder uma mensagem, porque aí você tem a questão do foco naquele momento dos 45 minutos. Outra coisa que é sensacional, que é com equipe de treinamento é um desafio grande, né? A gente chegou para a nossa equipe de RH e falou o seguinte, olha, não tem mais treinamento de meio período, de um dia inteiro, acabou. Os treinamentos são de 2 horas. É interessante o quanto que isso daí move as pessoas, porque você consegue encurtar praticamente 2 horas de um quebra-gelo e tudo mais no treinamento, se você desafia o treinador a fazer momentos menores. Por que isso? Porque assim, você tirar... Claro que existem momentos em que a gente vai acabar fazendo, leva para algum lugar e faz um team build, fica... Mas assim, na maior parte dos treinamentos, você já não começa a conseguir prestar atenção se já tem 90 minutos que você está prestando atenção naquilo. E aí você já está começando a preocupar com aquele e-mail que você tem que responder, com aquela entrega que você tem que fazer. Então, até que ponto que o desenvolvimento está sendo salutar ou você começa a fazer as 2 coisas ao mesmo tempo? Então, assim, a questão do treinamento, nós hoje desafiamos grande parte dos nossos fornecedores a fazer treinamentos de 2 horas. E é isso, aí você fala assim, ao invés de você passar um treinamento de 8 horas, manda alguma informação prévia aqui que é padrão para todo mundo, que aí a pessoa vai olhar antes, ela vai entender o que ela precisa, e aí tem gente que vai passar 6 horas lendo o seu material, tem gente que não vai precisar e vai entrar só nas 2, mas você dá mais flexibilidade, porque também você tentar tratar todo mundo e achar que você vai encaixar todo mundo no mesmo formato. Mas assim, também não estou falando que a regra é 2 horas, eu só estou querendo mostrar que assim, nós temos que desafiar para poder chegar e otimizar o tempo de cada um. E aí eu acho que assim, é o que a gente vem falando aqui também, assim, cada abordagem ela é contextual, ela faz sentido para uma empresa no seu contexto, no seu momento. Vou te dar um exemplo. Tem coisa que parece que vai ficando antiga, mas não deveria ser esquecida. Minha esposa, assim, ela fala que direto o pessoal marca a reunião na hora do almoço. E aí eu falo assim, gente, o horário do almoço, beleza que ele surgiu na época das fábricas e tal, mas ele não surgiu por acaso. Que era justamente para você não ficar fadigado, que era para você ter um intervalo. Então assim, nós estamos matando essa lógica do descanso até na hora do almoço, que deveria ser um horário para você fazer uma parada entre a parte da manhã e a tarde, respirar, e aí, pô, será que eu não digo que um ou outro, não tem problema, eu faço reunião, agenda com parceiro e tal, eventualmente almoçando na hora do almoço, eu não gosto assim, não, vamos marcar uma reunião virtual e todo mundo almoçando com câmera fechada, porque aí, assim, você não tá nem parando para fazer o almoço e para não pensar no trabalho, para conseguir fazer essa virada de chave para uma jornada que vai continuar, e nem tá se empenhando naquela agenda, porque você também tá... Então, assim, eu acho que, voltando lá no pauta da gestão da agenda, etc., e aí dando essa sugestão também, que eu faço isso na minha agenda, tá, pessoal? Além de fazer essa avaliação criteriosa dos compromissos, você entender que a sua agenda não é só uma agenda de trabalho e que você tem que encaixar os outros compromissos nela também e colocar lá assim, não, realmente de 12h às 12h eu bloqueio a minha agenda e falo, eu estou almoçando. Eu bloqueio a minha agenda todo dia depois de 6 horas da tarde até 7h30, 8 horas. Eu falo, é o horário que eu estou dando banho nos meus filhos e botando eles para dormir. Aí às vezes o pessoal me liga e fala assim, não, Júlio, tem uma agenda aqui com um parceiro que só pode às 6 da tarde. Aí beleza, uma eventual agenda, um ajuste, tudo bem. Mas por quê? Porque se eu deixo livre e começa a aparecer, eu vou liberar e vou marcar compromisso. E vou deixar outras... Então, sabe, é o básico que ninguém faz? E não é só, é isso que você falou, não é só para o trabalho, é para a vida, né? O tempo que você economiza dentro do seu dia a dia faz com que você esteja com a sua família, com seus amigos, com outros compromissos que são importantes para você reabastecer a sua energia. Perfeito. Né? A gente tem um programa hoje na Aberta que chama Balance, que é um programa de saúde mental.
que, assim, fazendo um merchan aqui, esse não, mas pra fazer mesmo. Ganhou um prêmio recente. Mas ele tá. Vamos lá. Não é aberto. É aberto? Né? Não, não é aberto, mas tá aberto? Não tá aberto, não, mas é só pra poder chegar e falar. Mas já fica uma sugestão de inovação aí, né? Tipo assim, você testou internamente, poderia ser uma solução aberta ao mercado. E que tem feito muito sentido. Esse programa de saúde mental, ele começa com o estabelecimento de uma política. Essa política é uma política de saúde e bem-estar, onde dentro dessa política você começa a estabelecer, olha, não se deve mandar e-mails depois do horário, nem na hora do almoço, nem nos finais de semana, não se deve fazer reuniões o tempo inteiro, você tem os horários específicos, você tem que usar um modelo de trabalho e tal. Então tem diversas regras que são combinados. Não quer dizer que você vai conseguir cumprir todo momento, mas isso é interessante. Um treinamento forte da liderança, porque hoje o líder é o grande algoz, que ele sofre isso e ele também é quem mais impacta. Parênteses, é o que eu falo, assim, eu mando mensagem pro pessoal de madrugada, mas eu já deixo um disclaimer, que eu falo assim, gente, não é para ser respondido real time, é só porque eu lembrei e já disparei a mensagem, assim, mas é porque eu, como líder, por exemplo, se eu mando a mensagem e às vezes não tá combinado isso com o meu time, a mensagem chega lá, a pessoa já treme, fala assim, não, tem que responder o Júlio Correia. Tem que fazer rápido. Assim, cara, não, eu tô falando da Mel hoje até aqui, né? Porque semana passada eu tava combinando, porque a gente vai ajustando a nossa rotina de trabalho, e eu falei assim, Mel, sempre que, primeiro que eu mando uma mensagem sugerindo uma atividade, uma tarefa e tal, primeiro, não é que aquilo é uma prioridade para agora, nem precisa ser feito imediatamente e tal, eu tô colocando quase que na lista do backlog para falar assim, vamos sentar depois e avaliar assim, realmente isso é uma prioridade, para quando e etc e tal, porque senão parece que o líder manda a mensagem e toda a mensagem é uma obrigação para ontem e aí o liderado vai ficando maluco, porque ele acha que começa a chover mensagem e se ele não tem essa relação com a liderança de tipo assim, qual que é o tempo de resposta? Qual que é o prazo? Qual que é o tempo? Porque ele acha que tudo é para ontem. Então, você pegou o ponto que você tem essa parte do treinamento da liderança que é fundamental, porque hoje também, com os contextos que a gente tem do teleatendimento recorrente, a gente precisa identificar quando tem uma condição diferente. Você não precisa ser psicólogo, mas você tem que identificar quando que um liderado seu precisa de uma ajuda, um par, ou o próprio líder, né? E aí você, como liderança, você tem que saber como orientar qual que é o caminho, né? O terceiro ponto, que é fundamental, a gente faz uma avaliação com um questionário que hoje já é até estabelecido pela NR1, que é hoje uma norma regulamentadora da parte de saúde ocupacional e que fala sobre saúde mental. E aí a gente usa o HSE, que é esse formulário. Esse formulário ele avalia como que o líder tá lidando com a equipe em 7 dimensões. NR o quê? NR1. NR1 HSE. Isso, que agora é uma legislação que está muito em voga aí, porque provavelmente a partir desse próximo ano vai ser obrigatório todas as empresas fazerem avaliação psicossocial dos seus empregados e isso daí colocar dentro como um fator de problema ocupacional ou de cuidado ocupacional. Então a gente faz nesse programa essa avaliação onde as 7 dimensões que você tem que avalia poxa, eu estou dando o propósito, ele enxerga o propósito do trabalho, como é que está a gestão de mudança da área, como é que está a carga de trabalho que a gente está colocando para ele, será que eu estou fazendo essa comunicação da melhor forma? Então tem cada uma dessas dimensões, você avalia e você fica claramente, ele complementa uma pesquisa de clima e ele fala assim, poxa, aquela área o líder precisa de uma orientação. Porque ele está começando a fazer uma diferença negativa na vida das pessoas, né? E aí, com isso daí, a gente cria todo um plano de ação para melhora disso daí, por isso é um ciclo, não tem fim, e a gente coloca um atendimento que é um hot phone para poder chegar e fazer uns cuidados caso tenha uma situação mais crítica. Mas por que eu estou falando dessa visão do balance, né? Que hoje as empresas têm que pensar cada vez mais vão surgir inovação, vai surgir pressão por resultado de curto prazo. Elas têm que pensar em como que vai preparar cada vez mais o próprio empregado para que ele tenha a habilidade para poder, na hora que ele sai do eixo, ele volte. Hoje nós temos uma grande parte do que a gente tem de afastamento está sendo por saúde mental. Perfeito. E isso daí saiu agora recente, que a cada 2 pessoas, um de nós 2 tem algum problema de saúde mental, que seja transtorno de ansiedade. 52% das pessoas passam por isso.
Então nós estamos aqui na sala com 6 pessoas, 3 aqui estão passando por alguma coisa que pode trazer isso daí. E a gente tem que saber como lidar e voltar para o eixo a todo momento. Então assim, não basta a gente inserir só conteúdo técnico, né? É fundamental a gente estar trazendo as pessoas para que elas possam Eu seria um potencial cliente corporativo pro seu sistema, pra sua política. Muito bom, muito bom. Bom, muito bom. Se dependesse da gente ficaria aqui o dia inteiro, mas queria agradecer muito. Foi um prazer te conhecer, assim, fantástica a sua trajetória, seus exemplos e tudo que você tem feito. Obrigado pelas contribuições aí, pelo que vocês têm feito para a área da saúde, que realmente é impacto lá na ponta. Então, vocês estão de parabéns aí. Os indicadores que a gente discutiu ao longo do episódio falam por si só, né? Então, queria te agradecer muito, dizer que foi um prazer te conhecer, parabenizar pelo trabalho e deixar aqui para você dar um recado final para a audiência aí, antes da gente juntar as trouxas, como diz o outro. Assim, Júlio, para mim foi uma grande satisfação, né? Eu ter a oportunidade de estar aqui, primeiro te conhecendo, né? E tendo a oportunidade de bater esse papo, que foi muito agradável, né? Realmente tem muita coisa que a gente consegue falar e consegue trazer para a vida nossa, né? Talvez aí é que eu iria para a mensagem final, né? Primeiro agradecendo e trazendo, né? Eu acho que na nossa vida a gente tem as empresas, eu vou voltar lá agora na visão do Falcone, lá atrás, na minha passagem, que a gente também teve a oportunidade de ter isso em comum, né? O Falcone falava o seguinte: as empresas existem para solucionar as demandas e as necessidades das pessoas. E aí a gente se organiza, uma coisa básica, né? Parece Mobral, né? Mas a gente se organiza para poder chegar e ter uma vida melhor para nós mesmos e para os outros, né? Eu acho que talvez uma reflexão nossa é o quanto que a gente está se organizando, o quanto que a gente está se unindo para poder chegar e realmente proporcionar algo que seja melhor para mim e para o outro que está aqui do meu lado. Se a gente efetivamente está fazendo isso, eu acho que a gente está no caminho certo. Eu busco muito essa visão quando você falou, contribuir para a sociedade. A minha contribuição para a sociedade é dentro do que eu tenho condição de fazer, se eu estou fazendo o melhor para o outro, e é aquela visão da corrente do bem que parece utópico. Eu acredito muito nisso, né? O bem, o otimismo, isso, por mais que a gente efetivamente não esteja bem a todo momento, isso transmite uma sensação boa, e eu acho que isso daí gera uma coisa boa para frente. Eu acho que talvez essa é a mensagem que eu gostaria de passar aqui. Maravilhoso. Obrigado, Verne. Obrigado para quem ficou com a gente até aqui. Mel, obrigado também, viu, Mel? Para quem ficou até aqui, né, gente, curtir, compartilhar, ativar a notificação, ninguém faz isso, ajuda a gente demais para as plataformas entenderem que o conteúdo foi valioso para vocês. Então a gente se vê nos próximos episódios e ficamos por aqui.